Quantos papéis as mulheres podem exercer? Todos. Em quantos lugares elas podem estar? Em todos. As mulheres podem ser líderes em casa, na família, na comunidade, no esporte que praticam, no ambiente de trabalho, no grupo de estudo ou religioso, enfim, onde elas quiserem e onde houver espaço para exercer política com respeito. Esse é o Arquivo A, Mulher na Política. Essa afirmação não é de hoje e nem nos tempos de hoje. Estudiosos contam que, na Bíblia, as mulheres também ocupavam papéis de liderança. A história de Débora está nos capítulos 4 e 5 de Juízes, e aí a história dela é que ela era essa figura, né, da juíza, a líder do povo, e ela também acumulava a função de profetisa. Então, aquilo que ela fará vai demonstrar muito bem que ela era juíza, esse poder político, e também profetiza, esse poder de interpretar muito bem, com sabedoria, a palavra de Deus. Por esse exemplo, a doutora em teologia Mariana Venâncio acredita que não podemos dizer que o Antigo Testamento foi totalmente baseado em um sistema patriarcal, já que não deixou de contar passagens importantes e que fizeram diferença para a história de mulheres da época. Fazendo descrições delas, que são descrições muito justas, muito fiéis. Então, a gente vê aqui no exemplo de Débora, por exemplo, que ela vai aparecer só em 2 capítulos. Então, é uma breve participação, se a gente olha para o conjunto de todos os outros juízes. Só que as atitudes dela são atitudes muito certas. Então, enquanto as personagens masculinas, às vezes, fazem um caminho de acertos, de vários erros até chegar no acerto, elas não. A primeira atitude, a primeira decisão que elas tomam é uma decisão certa, uma decisão correta, que vai contribuir para o futuro do povo. E quantas Déboras surgiram e ainda surgem, e sempre se destacam pelo espírito de liderança. Foi em 1928, em Lages, uma cidadezinha no interior do Rio Grande do Norte, que uma mulher foi eleita a primeira prefeita do Brasil. Alzira Soriano tomou posse aos 32 anos de idade, num período em que as mulheres ainda não podiam votar e muito menos serem eleitas. Mas a eleição de Alzira foi garantida por uma lei estadual. De lá para cá se passaram 94 anos. Destes, as mulheres só puderam votar nos últimos 90 anos e, no início, só com a autorização do marido. Vale lembrar, né, que o direito ao voto ele foi conquistado, mas ele não foi usufruído de imediato, até porque a gente teve uma introdução da democracia durante a década de 30. Esse direito ao voto ele não englobava a universalidade das mulheres, porque o voto era proibido, por exemplo, para analfabetos. A maioria das mulheres eram pobres, negras e analfabetas. Os partidos ainda não têm uma governança, não tem uma estrutura que acolham as mulheres, né? Mesmo a legislação que estabeleceu cotas teve que ir sendo aprimorada ao longo do tempo. Então, hoje, por exemplo, no Congresso Nacional, a gente tem um percentual ainda muito baixo de mulheres e continua aí esse desafio para as gerações, para a gente, né, no presente, para as gerações futuras. Hoje, mais de 77 milhões de mulheres estão registradas na Justiça Eleitoral brasileira e muitas delas devem ir às urnas escolher um representante pela primeira vez. E será que pelo menos metade delas vai votar em uma candidata, em uma mulher? Eu acho que ela desempenha bem melhor lá dentro, né? Tem uma cabeça bem mais acessível, né? Assim, de saber o que o outro está precisando do lado. Eu vejo isso, né? A última pesquisa do IBGE indicou que as mulheres ocupam 52% da população brasileira. Destas, 27% são pretas, portanto, a maioria. Fátima Lima faz parte de uma estatística ainda mais restrita. Ela está no 2º mandato como vice-prefeita de Barra Mansa, no sul fluminense, e faz parte dos 5% de mulheres negras eleitas em prefeituras no Brasil. A mulher negra na política representa a mudança mesmo. Ela representa a mudança, o descortinar de várias coisas. Porque quando a mulher negra, ela se movimenta toda uma sociedade. Porque nós somos
o negro é a maioria no país. E eu comecei a trabalhar sempre gostando de participar de grupos, né? Desde jovem, adolescente, participar de grupo, participar de comunidade, de grupo de jovem na igreja, de andar na rua, de falar, de ajudar, é minha veia, né? Então a veia social e política, porque a política, ela permeia, né? Todos os setores. E aí, de professora, eu vim para a política militante mesmo. Já militei em movimentos sociais também, de professores, mas aí chegou a hora de estar na política partidária. E para a mulher negra é muito difícil, porque na pirâmide nós somos as mulheres negras, os homens negros, as mulheres brancas, os homens brancos. Então a gente está aqui no chão mesmo. Para sair dali, tem pessoas que te ajudam, mas aí é a minoria que te ajuda. Às vezes você tem que fazer carreira solo, muitas vezes. Isso é bom? Hoje eu falar disso? É bom, mas não precisa ser desse jeito. Eu estou exatamente aqui para mostrar que não precisa ser desse jeito, não precisa ser com muito sofrimento. A gente pode mudar, mas para mudar é necessário uma mudança na sociedade, consciência. Para a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, o ideal seria que houvesse igualdade entre raça, cor e gênero, e também entre cargos na política para somar forças, ideias e ter como resultados bons projetos em funcionamento. Antes de ocupar 2 mandatos em cargos eletivos, Fátima Lima já foi secretária de Educação, de Governo e também foi gerente de promoção de igualdade racial, mas sem perder de vista a própria história. A mulher na política é o equilíbrio que a sociedade precisa. Uma pesquisa feita por um grande jornal de circulação durante as eleições de 2020 mostrou que 652 mulheres foram eleitas para cargos nos executivos municipais, o que representa 12% do total de prefeitos eleitos no ano. Entre elas, 32% são negras. Comparado à eleição de 2016, o quadro se manteve estável. Bauru, no interior de São Paulo, está entre as cidades que teve a primeira prefeita e negra. Suelen Rosim foi eleita em 2020 com quase 90 mil votos. Antes de escolher a política como profissão, ela exerceu o jornalismo e foi muito bem sucedida. Nós, mulheres, acho que temos essa sensibilidade de genética mesmo, é da mulher esse olhar, esse cuidado, né? Essa coisa de você ser mãe, de você ser irmã, de você sempre amiga, de você ouvir muito, de você gostar de fazer as coisas pelas pessoas. Então, não que os homens não sejam tanto, mas acho que as mulheres elas representam muito mais. Suelen também é uma mulher jovem, qualidade que pesou durante a campanha. Depois de um ano de mandato, vocês conseguiram conhecer um pouco mais, mas os primeiros meses foram bem mais desafiadores, porque as pessoas às vezes questionavam muito, né? Me viam, nossa, ela é jovem, primeira vez prefeita, eleita, uma mulher, será que ela está decidindo é o melhor a ser feito pela cidade mesmo? Né? Até que eu comecei a ocupar meu espaço, falar, não, gente, aqui quem ajuda nas decisões, eu tenho uma equipe de trabalho, mas quem tem a obrigação de decidir se vai fazer isso ou não, parte de mim mesmo. Então tem que ter muita sabedoria, você tem que se dedicar, né? Mas inúmeras vezes uma pergunta incisiva, né? A gestora, né? A prefeita, a primeira mulher. Então, assim, sempre foi uma coisa muito de jogar um certo estereótipo ali, falar, olha, como está saindo a primeira mulher que governou Bauru? Como se isso fosse possível medir pelo fato de ser mulher ou homem, né? Eu sou uma gestora tanto quanto outro homem. Esse desafio tem de fato. Então, se as coisas estão indo bem, nossa, ela está me surpreendendo. Se as coisas não estão indo tão bem, ou por uma falha ou outra, ou porque a gente ainda está ajustando aquele projeto ou não, porque a máquina pública ela é muito lenta, então você tem que... existem coisas e projetos que você não que saíram do papel, mas estão ainda para acontecer. Não deu certo, também já sabia que ela não ia dar certo mesmo, entendeu? Por quê? Mas não se fosse um outro homem, acho que jamais isso ia ser questionado, né? Em alguns detalhes
específicos assim, já aconteceu, por exemplo, de falar, mas quem que está decidindo? Quem está por trás da prefeita Suelen Rosim? Né? Quem é que comanda a cidade nas costas dela? E como se eu tivesse alguém que tomasse as decisões do município e esse alguém não fosse uma outra mulher, sou eu, né? Não, a decisão ela tem que ser minha, porque sou eu que assino pelo município. Eu sou ordenadora de despesas do município, então eu tenho muita gente que eu ouço, muitas pessoas, colegas de trabalho, muita gente que trabalha comigo, mas na hora de fechar a porta do gabinete, a decisão, ela é minha. E essa decisão é de uma mulher, sim. O mundo político, ele ainda não se adequou, né? Ele ainda não incentiva a participação da mulher. E quando a mulher, né, decide participar, então, desse mundo político partidário de forma mais atuante, aquilo que ela enfrenta no dia a dia, né, em outras esferas, como o preconceito, né, os estereótipos, vão ser reproduzidos no mundo político da mesma forma. Então, a gente tem uma imagem, né, a sociedade, ela tem uma imagem do que deveria ser essa mulher, que é muito simplificada, né? É uma mulher, em geral, que se imagina branca, da classe média, muito cortês, né, muito simpática, que tem interesses apenas em áreas sociais. Então, isso é um estereótipo, acaba sendo uma camisa de força. E as mulheres são tão diversas quanto os homens, né? Então, quando ela chega nesse mundo político partidário, com toda a sua diversidade, né, etária, de raça, de cor, de classe social, ela vai ser comparada a esse ideal, né, e vai ser criticada por isso. Qual é a dificuldade nossa de chegar, o nosso desafio? Hoje nós já temos cotas, né, para mulheres, 30%. Mas essas para mulher de uma maneira geral. Essas cotas, elas não reverberam lá em cadeiras, porque é só para compor nominata. E muitas vezes as mulheres só compõem mesmo. E tem que lutar para isso. A mulher não pode fazer esse papel. Quando ela entra, ela tem que entrar para disputar. Não é para compor nominata, para dizer que o partido tem mulher, não. Ela tem que entrar para disputar a eleição. Não é parente de ninguém, ela está entrando como mulher com capacidade. E aí nós, mulheres negras, nesse contexto aí, que agora também já tem até cotas no fundo eleitoral para mulheres negras, as pessoas perguntam, mas cota para mulher, cota para negro, cota é necessário. É necessário por algum tempo, porque nós não vamos viver só de cota, mas no momento ainda, infelizmente, é necessário. Então, a mulher negra na política, ela representa realmente o avanço. A lei de cotas é nova e até chegar ao que é hoje foi motivo de muitas discussões políticas. A Lei 9.100/95 foi criada pela deputada federal Marta Suplicy em 1995. Previa que 20% da lista dos candidatos de cada partido ou coligação teria de ser preenchida por mulheres. Na época, a lei valia apenas para candidatas às câmaras municipais. Anos mais tarde, a Lei das Eleições instituiu que a cota passaria para 30% e valeria também para as assembleias estaduais e Câmara dos Deputados. Em 2009, houve uma reformulação e um reforço à obrigatoriedade. A Hanna Marucci é cientista política e cofundadora do grupo Tendas das Candidatas, que capacita mulheres negras, indígenas, quilombolas, entre outras, para a política. E ela acredita que a mulher é política pelo simples fato de ser mulher. É só em 1962 que as mulheres vão ter essa igualdade mesmo de direitos em relação a um Código Civil que coloca elas como sujeitos iguais aos homens, né? Então, quando a gente fala 90 anos, a primeira questão é, são 90 anos mesmo? E a segunda questão é, e os entraves sociais? E as barreiras históricas? Elas caem porque na lei a mulher pode votar e pode ser votada? É claro que não. E aí, entre esses entraves, eu coloco o machismo das instituições e que está na estrutura de toda a nossa população, o racismo, a violência política de gênero e de raça, que é consequência desses dois problemas estruturais, o subfinanciamento. Então, quando a gente vai olhar para a campanha eleitoral, precisa de dinheiro, né? Entre outros tipos de investimento, precisa do investimento financeiro.
E muitos estudos mostram que existe uma enorme desigualdade na distribuição desses recursos pelos partidos. Então, as cotas, elas vêm, primeiro, as de candidatura, né, que são colocadas em 97, os 30% de candidaturas de gênero, elas vêm no sentido de garantir que ao menos 30% das candidaturas sejam de mulheres, porque tem a função de corrigir todos esses entraves que a gente enuncia aqui. Acho que a mulher na política é representatividade, né? É ter força e conhecimento, porque as mulheres, elas estão sempre muito na linha de frente. Então, assim, a mãe conhece muito o que o filho precisa, a mulher conhece muito o que as amigas precisam, a mulher depende muitas vezes da saúde pública, a mulher é muito sensível, então ter toda a sensibilidade, ao mesmo tempo força, resiliência, o coração de se colocar mais facilmente no lugar do outro, acho que tudo isso ajuda demais a transformar a política que a gente espera, né? E essa força da mulher, essa resiliência mesmo, a gente é coração, mas a gente também sabe ouvir a razão. Então, acho que a política, eu digo, precisa da gente, não para a gente ser a maioria, mas para a gente ter os mesmos espaços, os mesmos direitos e o mesmo nível de voz. Aos poucos, a vida volta a ter pressa e os corredores das universidades ficam cheios de alunos de novo. As aulas presenciais foram retomadas e cada um que corre para uma das salas de aula carrega um sonho. Ser um médico competente, um advogado de sucesso, uma professora premiada. Enfim, um profissional de destaque, um líder. E todo aquele que sai na frente carrega a missão de compartilhar conhecimento, descobrir novos talentos e encaminhá-los. Nessa Universidade Católica em Bauru, no interior de São Paulo, quem atua na liderança é a professora, doutora, irmã Vânia Cristina de Oliveira. Eu aprendi dos meus pais, Francisco e Maria, que eu sou uma pessoa, tenho a minha dignidade e que nós somos todos iguais. Não há diferença de raça, cor, gênero, religião, opção, alguma. Então, acho que essa consciência de estar no mundo e fazer parte de um coletivo, do saber viver em sociedade, que eu tenho direitos e deveres, eu acho que isso é a base principal da gestão, de qualquer execução de um bom trabalho. Segunda coisa é a percepção que quem está diante de mim tem uma história, tem um desejo, tem dores, tem sonhos, desafios. Então, a missão que eu exerço hoje aqui no Unisagrado, Centro Universitário Sagrado Coração, ela se embasa, melhor dizendo, numa plataforma de humanização. A valorização da pessoa na sua integralidade, a dignidade, as potencialidades que ela tem e, sobretudo, também a consciência de uma continuidade de excelência, porque essa instituição já tem 68 anos de existência, formando e transformando vidas. Nós temos 40 mil egressos. Então, eu me recordo todos os dias quando eu acordo, agradeço a Deus a consciência de estar viva e de eu ter uma missão e um papel importante neste mundo. E como toda missão tem desafios, com a líder religiosa não foi diferente. Não estávamos preparados para a pandemia, mas eu agradeço muito todas as pessoas que fazem parte da equipe do Unisagrado e toda a minha instituição religiosa por trás também, porque nós unimos forças, estudamos juntos e tentamos nos reinventar de forma muito rápida. E eu agradeço porque a gente verifica hoje que a gente teve um posicionamento muito assertivo, várias práticas. Então, assim, atendemos a legislação tanto de saúde como do Ministério da Educação, mas ao mesmo tempo fomos muito criativos. Por exemplo, assim que foi possível, nós voltamos com teleatendimento na área de psicologia, porque a população, todos nós ficamos fragilizados emocionalmente, com os desafios da pandemia, não podemos viver o luto. Então, assim, a gente teve o nosso plantão psicológico, as nossas clínicas na área de saúde, com todo o distanciamento, com as adaptações, nós voltamos a atender a população mais carente. Então, assim, eu acredito que isso foi, assim,
forma um testemunho de humanização através do ensino muito grande. E, além disso, a criatividade. Nós tivemos alunos que, nos trabalhos finais de curso, desenvolveram, por exemplo, um aplicativo para uma comunidade que não conseguia comunicar com seus alunos. Outros deram apoio pedagógico, orientações. Outros alunos na área de artes levaram um pouco de alegria através de um aplicativo de celular. Não podiam ir presencialmente visitar um hospital aos doentes, mas fizeram chegar a mensagem de esperança e que juntos nós conseguiríamos sair desse momento tão triste e desafiador. Encontrar alternativas diante de um momento de crise é fazer política. Ainda na universidade, uma outra experiência é oferecida aos estudantes. Para mim tem muita responsabilidade, porque é a única empresa júnior que a gente tem na faculdade, então eu acho que eu estou representando muita gente. Aqui a gente vai tendo treinamentos, através de treinamentos focados mesmo, e através dos projetos a gente acaba conhecendo várias áreas, o que ajuda na parte profissional, porque a gente vê como que é ser autônomo, o que a gente precisa, porque a gente já fez plano de mercado, né? Plano de negócios, para saber como que funciona uma empresa, o que você precisa, quais as necessidades do mercado de trabalho. Então, o pessoal já aprende essas coisas e ajuda eles a estruturarem o que eles querem para o futuro. Mas, por ser mulher, já enfrentou muitas dificuldades nessa função. Eu era vice-presidente na época e eu e a presidente precisamos desligar uma pessoa e foi muito desagradável, porque realmente ele não respeitou a gente como mulher. Parecia que por a gente ser mulher e mais nova do que a pessoa, parecia que a gente não tinha como que eu posso dizer, essa autoridade, né, de desligar a pessoa. Então eu vejo alguns, muito difícil. Acho que só ele mais um moço assim, que a gente viu que teve um pouco de resistência de aceitar que nós somos mulheres e estamos à frente da empresa representando. A gente nunca sabe o que o mundo nos reserva, mas eu acho que é sempre importante a gente incentivar, né, que todos os grupos eles participem, né, em seus espaços da vida coletiva e, se possível, né, a gente incentiva muito que participe da política partidária também, porque é ali que você transforma o mundo com escala, né? Eu acho que é só o Estado que realmente consegue, a partir da política, transformar em escala o mundo ao nosso redor. Aproveitando a deixa da Roseli, vamos voltar à política partidária, então. No bloco anterior, contamos a história de duas mulheres que se destacaram na política em estados diferentes. A Fátima Lima, que está no segundo mandato como vice-prefeita na cidade de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, e a Suelen Rosim, prefeita eleita na cidade de Bauru, em São Paulo. Aliás, a primeira mulher eleita para o cargo na cidade. Agora paramos na cidade de Guaratinguetá, na região do Vale do Paraíba, também no estado de São Paulo, para contar a história da Dani Dias, ou melhor, a vereadora Dani Dias, a mais votada não somente na eleição de 2020, mas em todas as eleições da cidade de Guaratinguetá. Ela contou que vai à Câmara quando tem sessão e quando precisa despachar algum documento. E o que ela gosta mesmo é trabalhar na rua. Perante a população, a aceitação sempre foi muito boa. Da população, do carinho que eu recebo, da proteção, entre aspas, que eu recebo, da confiança que eu recebo, sempre muito bom. Não, nenhum tipo de preconceito. Do povo mesmo, né? Das pessoas que me elegeram, das pessoas que têm admirado o meu trabalho, que têm acreditado no meu trabalho. Só recebo elogios, só recebo carinho, só recebo afeto e muita confiança. Mesmo assim, não vi nada com relação ao tradicionalismo, não vi empecilho nenhum, muito pelo contrário, eu acho que é uma cidade que está pronta, está aberta para ver a mulher na política, está querendo novidades, mesmo sendo uma cidade tradicional, é uma cidade que nos últimos anos tem optado pela novidade, tem optado pelo novo, tem abraçado a ideia da renovação. Então, da parte de vista da população, eu não vejo esse problema. O problema geralmente é no próprio meio, né? É no próprio meio político, né, que a gente enfrenta um pouquinho de preconceito, que a gente enfrenta um pouquinho de machismo,
Aliás, bastante machismo em determinados aspectos. Tem essa questão de você ser jovem também, né? Você tem que provar um monte de coisa ao mesmo tempo. Você vence, você tem que provar por que você está ali. Você tem que mostrar por que você venceu. Você tem que provar do que você é capaz. Você tem que, sabe, o tempo todo ficar provando as coisas. Mas não perante a sociedade. Geralmente é mais no meio que você está. Além da Dani Dias, outras 2 mulheres compõem a bancada de vereadores em Guaratinguetá. Muito pouco para a representatividade feminina. De repente, quando você está ali discutindo os problemas da cidade, está ali discutindo os problemas das mulheres, de crianças, de adolescentes, dos munícipes, dos idosos, isso está dentro de nós. Nós já fazemos isso o tempo todo, só não dessa forma, através de uma forma mais profissional, entre aspas, que é numa Câmara e num Parlamento. Mas isso é devido ao machismo, devido a uma herança, né, com poucas mulheres à frente desses cargos. Eu acho que isso nos inibia. Os homens lá de dentro não estão acostumados a conversar com as mulheres sobre esse assunto. Quando tem uma reunião, quando tem uma decisão importante a ser tomada, nós ainda não participamos dessas decisões. Eu observo que nós ainda somos deixadas de fora, tanto do governo como num plenário. Nós somos chamadas às vezes por elegância, por cortesia, por educação, mas eu vejo que para os próprios homens é estranho ainda a presença feminina. É estranho sentar com uma mulher, conversar com uma mulher ou ter que tomar uma decisão e pedir a opinião de uma mulher. Então eu percebo que eles mesmos ainda, de certa maneira, ficam inibidos, um pouco acanhados. Não digo aqui, não, mas eu converso com vereadoras do estado de São Paulo inteiro. Eu sou da União de Vereadores do Estado de São Paulo e eu recebo reclamações das vereadoras falando às vezes, né, que tem o microfone cortado numa tribuna ou que às vezes não dão direito da palavra, não dão direito da resposta. Então, assim, eu acho que a gente hoje, nós estamos quebrando um tabu, né? Todas as mulheres do Brasil hoje, quebrando um tabu que é indo para a política, né? Fazendo o que nós já deveríamos estar fazendo há muitos anos, mas muitas vezes nos faltava coragem. Então, eu espero que as mulheres que venham no futuro venham com essa convicção. Não se deixem ser usadas porque tentam nos usar. Tentam falar, é mulher, é um rostinho bonito, ou vai ajudar a pegar voto daqui, pegar voto dali, coloca ela lá, vai ajudar o partido, vai arrumar uns 300 votos ali, partido uns 400 votos. Entrem porque vocês queiram entrar. Entrem com a sua força, com a sua garra, para discutir política, para vencer, sabe? Para lutar pelo município. Não entrem, por favor, a ninguém. Para não deixar que isso aconteça e tentar diminuir o número de mulheres vítimas do golpe da cota, vários grupos com mulheres engajadas na política estão preparando outras mulheres com um perfil de líderes. E geralmente são mulheres que não têm recurso financeiro algum para investir em campanha política. Então eu acho que as candidaturas de mulheres que têm mais potencial, e eu digo isso porque eu tenho mais proximidade com esse tipo de candidatura, são essas mulheres que já fazem política, né? Acho que é importante a gente colocar essa valorização da política por todos os meios, da política além da política eletiva, mas que agora querem sim estar com a caneta na mão e tomar decisões também no âmbito eletivo, por que não? Então, o nosso trabalho de capacitação e de mentoria para essas candidatas, né, que ainda não são candidatas, são lideranças, é justamente, primeiro, uma parte de uma construção mesmo delas enquanto potenciais candidatas. Então, elas já são lideranças, mas você transformar isso, esse trabalho que elas já fazem e que é socialmente diminuído porque não é a política eletiva, a política institucional, então colocar isso no mesmo patamar e mostrar que muito do que elas fazem vão ser características e habilidades extremamente importantes para uma mulher eleita. Então, a gente ensina elas a jogarem as regras do jogo, as regras formais, né? Leis, regras, o que pode, o que não pode, como construir a sua campanha, como trazer pessoas, voluntários, montar uma equipe, tudo isso, né, que é o técnico de uma campanha, mas além disso, que é a parte do jogo que não se conta, as regras informais, né? Lembra que a gente no começo estava falando sobre isso, não basta poder, não basta estar na lei, porque tem aí outras barreiras que são, entre aspas, invisíveis, e que se a gente ignora as desigualdades, a gente finge que essas barreiras não existem e a gente não age sobre elas. Então, a gente age justamente sobre essas barreiras.
Eu acho que a mulher ela tem mais sensibilidade ao universo feminino. Então, uma mulher na política, ela vai se preocupar com a saúde de uma outra forma, porque ela tem filhos. Ela vai se preocupar com a educação de uma outra forma, porque ela tem filhos e ela precisa de vagas na escola para ela poder trabalhar, que hoje em dia só o marido trabalhando não tem condição, né? Então, eu acho que a visão da sociedade da mulher, eu acho que ela é mais completa nesse sentido por uma questão de experiência própria, né? A necessidade dela trabalhar, a necessidade dela pôr o filho na escola, a necessidade de, se ela estiver trabalhando, o filho ter uma febre, ela ter que tirar da escola e levar no médico, né? Então, eu acho que ela tem uma compreensão melhor dessa dinâmica social. Tabata Amaral chamou a atenção de muitos eleitores quando se candidatou a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo PDT aos 24 anos de idade nas eleições de 2018. Foi escolhida por 264 mil eleitores e tornou-se a 6ª candidata a deputada federal mais votada em São Paulo. Ser mulher na política significa que, para muitas meninas, você vai ser uma das únicas referências que elas têm, seja no Congresso Nacional, seja no Executivo local. Significa também que o fardo vai ser bem pesado, com as ofensas e violências e ameaças que infelizmente chegam até nós com muita frequência, mas significa ainda que você vai ter a oportunidade de, através de políticas na educação, na saúde, na segurança, em todas as outras áreas, mudar a vida das pessoas, lutar para que um dia a política tenha a nossa cara e seja de fato um lugar de transformação. É na política que todas as causas, incluindo a luta por direitos iguais entre homens e mulheres, se encontram. Antes de ocupar o cargo, a jovem da periferia de São Paulo mergulhou nos estudos e, mesmo sem condições financeiras, aproveitou todas as oportunidades e voou até a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, e retornou formada em Ciências Políticas e Astrofísica. Como moradora da periferia, eu cresci vendo a politicagem e a compra de votos prevalecendo muito mais do que a boa política. Políticos da região que dividem os bairros entre si, mas que nunca estão lá para debater, para conversar com a gente. Escândalos na televisão que fazem a gente acreditar que a política é para quem tem as piores intenções, e pessoas que não se parecem comigo, como mulher, como jovem, como periférica. Então foi muito fácil para mim acreditar que a política não era para mim, que esse não era o meu lugar, que eu não deveria falar sobre isso. Entre as prioridades da deputada Tabata estão educação, combate às desigualdades e os direitos das mulheres. E entre os projetos de lei se destacam o combate à violência contra a mulher, a paridade de gênero nas eleições para o Senado e a inclusão de despesa com absorventes e itens de higiene como despesas de educação. Muitas mulheres lutaram e colocaram suas vidas em risco para que nós pudéssemos votar, para que nós pudéssemos ser votadas, para que nós pudéssemos lutar. E cabe a nós, a nossa geração e a tantas outras, seguir carregando esse bastão, para que um dia nossas meninas possam não só estar nesse lugar, em todos os outros, sem medo, sabe, sem nenhum constrangimento, expondo suas ideias, lutando por elas, mas para que também um dia nossas meninas possam sonhar livremente. Eu particularmente acho que a mulher, ela é mais zelosa, tá? Ela é mais preocupada com família, com trabalho. E o Brasil precisa muito de família, tá? Então eu sou totalmente favorável, tá? Totalmente. A mulher, ela pode estar onde ela quiser, tá? Aonde ela quiser. Onde ela entender que tenha caminho, que tenha trabalho, enfim, onde ela quiser. A Rânia Freitas, aos 18 anos de idade, já sabia onde queria estar, ocupando uma cadeira na Câmara de Vereadores da cidade dela, Sanharó, no agreste de Pernambuco. E conseguiu. Rânia venceu a eleição de 2020 em segundo lugar
Passou a ser a 5ª mulher eleita na cidade dela e atualmente é a vereadora mais jovem de Pernambuco e a 2ª mais jovem do Brasil. Ela não vai aguentar tudo, não vai aguentar nem a campanha, quem dirá um mandato. Então chegavam dizendo isso, chegavam dizendo que eu não seria capaz de conciliar os estudos com as responsabilidades, né, se viesse a ganhar, a vencer as eleições. E hoje, na Câmara, o que acontece? Quando a gente chega com essas ideias que correspondem aos 9 direcionamentos, os 9 compromissos, chegou aos meus ouvidos, em sessão mesmo, vereadores dizerem assim: você não devia estar aqui em Ceará, você devia inventar de ser vereador em outro canto, que isso não presta pra cá, não. Você não devia estar gastando seu tempo propondo essas coisas, não. Você devia largar isso, porque na sua idade você deveria só estar prestando atenção na sua faculdade, deixe isso pra gente. Então, assim, pessoas que não concordam com alguma coisa com o mandato usam a minha idade para me atacar. E isso é constante, né? Todos os dias eu vejo isso, todos os dias. De dizer assim, nossa, quem ela pensa que é para querer falar de educação e ao mesmo tempo falar de sustentabilidade? Ela tá querendo se achar muito ao propor isso, só que assim, ninguém propõe. Então, não é a idade que vai me definir se eu sou capaz ou não de falar sobre 3 assuntos. E assim, se a gente estuda, a gente pode se propor. E a gente está em tempo de propor. E assim, o que você vê de futuro para você? Você quer continuar na política? Quer continuar mudando a vida das pessoas? Quer estudar mais, se especializar? Como que vai ser o seu futuro sem pensar nesse preconceito, né? Porque isso não vai ser barreira para você. Mila, existe uma frase que a gente aprende no primeiro período da faculdade, quando a gente vai definir o que é direito. E diz assim, no latim é ius est ars boni et equi, que é o seguinte: o direito é a arte do bom, do justo. E eu trago isso também para a política, né? A política é uma arte, você tá naquela dança, naquele jogo, para você trazer o melhor, né? O que é bom, o que tem de bom para a sociedade, e porque é justo para cada classe, para cada tema que a gente vem trabalhando. E juventude brasileira, né? No que vocês puderem contar comigo, contem. Eu estou daqui do meu interior trabalhando, mas se tiverem alguma dúvida, se quiserem algum conselho, se tiverem vontade de entrar na política ou de contribuir como voluntariado, manda uma mensagem para mim que a gente vai conversando e vai construindo a cidade que a gente quer, o estado que a gente sonha e o país do nosso futuro. Uma pesquisa do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, em abril de 2021, mostrou que as mulheres constituem 45% dos eleitores registrados em partidos políticos. E quanto aos jovens com menos de 24 anos, apenas 2% se interessam em participar de alguma agremiação partidária. E para esse público que tem vontade e capacidade para se candidatar, mas não tem recurso, há gente que apoia e direciona, como a Hanna Marussi, cientista política e cofundadora da Tenda das Candidatas, que nós já mostramos. E tem também pessoas como a Karin Vervult, cofundadora da ONG Elas no Poder, outra associação que ajuda mulheres a aprender sobre direitos e deveres das candidatas. E elas tinham algumas barreiras até mesmo para chegar na gente, então a própria barreira financeira, né? As mulheres têm muito menos financiamento para fazer a campanha delas. A própria barreira de redes de contatos, então as mulheres também têm menos acesso a redes de contatos políticas que podem levar com que elas conheçam profissionais dessas áreas, enfim. E tem uma rede também de contatos que não financia campanhas eleitorais, elas não fazem parte da rede de doadores para campanhas e política no Brasil. Então, a gente percebeu que era por isso, né, que elas não conseguiam chegar na gente, contratar esse serviço, e a gente pensou, bom, a gente precisa fazer alguma coisa, né, não dá para ficar usando os nossos conhecimentos
só para ajudar a eleger mais homens, né? A gente precisa ajudar essas mulheres, como que a gente pode fazer isso? Então, a gente criou a ONG, e a ideia da ONG é exatamente essa. Então, a gente servir de suporte, de apoio para mulheres candidatas. Então, a gente faz isso via treinamentos, né? Formação política, treinamento eleitoral sobre campanhas eleitorais, campanhas de mobilização e educação social, para que todo mundo entenda a necessidade de ter mais mulheres na política e para que as mulheres que querem entrar na política tenham um suporte sobre como que elas podem criar essas campanhas eleitorais mais competitivas. Então, a gente dá todo esse suporte para elas. O trabalho cresceu tanto que mulheres de outros estados começaram a pedir apoio. Hoje, mais de 100 voluntárias auxiliam a ONG Elas no Poder e defendem a candidatura feminina e a representatividade. Se a mulher branca que está numa grande capital, né, que está numa metrópole, tá fazendo campanha, ela já não tem quase nenhum acesso a esse financiamento, e a gente sabe que campanha eleitoral é muito caro no Brasil e sem dinheiro é muito difícil você ter uma campanha competitiva. Para essas mulheres que estão nessas minorias, nesses grupos, né, de minorias, é muito mais difícil. Então, assim, as queixas são muito piores. E para além da questão do financiamento, essas mulheres sofrem muita violência, né? A mulher, no geral, ela sofre muita violência na política. A mulher trans, nem se fala, sofre muito mais. A mulher negra, muito mais. A mulher periférica. A ONG Elas no Poder, inclusive, lançou o projeto Indique uma Mulher. Então, se você conhece alguma líder de bairro, de comunidade ou de igreja que tenha voz, que luta pelos direitos ou se esforça para o bem comum, por que não ajudá-la a crescer e representar as mulheres em um cargo mais eletivo? Então, a ideia é que pessoas do Brasil inteiro possam entrar no nosso site e indicar mulheres que eles acreditam que sejam boas lideranças. Então, a ideia é entrar no site, indicar essa mulher, e a gente vai entrar em contato com essa mulher e vai mostrar para ela que ela tem o potencial. Lorene tem a política como projeto de vida, e não é de hoje. Ela contou que desde criança aprendeu a valorizar o que os pais podiam oferecer a ela, o que aprendia com as pessoas da comunidade de baixa renda onde ela vivia, na cidade de Taubaté, interior de São Paulo, e na igreja também. O ensino fundamental foi em uma escola pública e o médio em um projeto social na cidade de São José dos Campos, a cerca de 40 quilômetros de Taubaté. E aí, lá no Colégio da Embraer, a educação me oportunizou coisas bonitas que eu nunca tinha vivido, como ir para São Paulo, ir para um museu que eu também nunca tinha ido. E foi muito importante para mim. Me oportunizou, inclusive, poder estudar na USP. E quando eu era criança, meus pais sempre cuidaram muito da minha educação, sempre participaram, eles eram aqueles pais amigos da escola que faziam uma festinha e tal, mas a gente não sonhava porque não tinha ninguém ao meu redor, na minha família, nenhum dos lados, nem do meu pai nem da minha mãe, nem ao meu redor, no meu bairro onde eu moro, para ter uma referência e dizer, eu quero ser que nem aquela pessoa que formou na USP. USP, para mim, eu só ouvia falar no jornal, né? Que, o pesquisador da USP vai falar de tal assunto. Então, imagina quando eu me peguei lá num colégio que me falou assim, você pode estudar na USP sim. O que você quer fazer da vida? Qual formação? O que você quer estudar e trabalhar? E eu conheci, né, entre a USP e outras universidades públicas, prestei os vestibulares, esse projeto social, né, o Colégio da Embraer, inclusive pagava as nossas inscrições de vestibular, coisa que eu também não ia ter dinheiro para pagar na época. Depois, quando eu fui aprovada e eu passei na USP num curso de gestão de políticas públicas, então a gestão pública e a política são também a minha profissão, né? Não é algo só fazer política, me candidatar, eu quero transformar a sociedade através do governo, e foi isso que eu estudei. Lorene assumiu o cargo de vereadora de Taubaté em 2017 e saiu para disputar a prefeitura da cidade. Na época, ela estava com 29 anos de idade e contou que sempre teve que lidar com o assédio de homens envolvidos na política. Desde a minha campanha de prefeita, que eu me empoderei um pouco mais nesse processo, até então eu ouvia besteiras de homens, eles nos diminuem na roda de conversa.
É tipo, ela chegou em tal lugar, teve moral. Teve moral, porque é bonita, né? Chega tal pessoa lá, vocês acham que iam dar moral pra gente no lugar tal, na reunião tal? Não, só foi respeitada, foi o centro das atenções, porque quando chega, trouxemos uma mulher para enfeitar a nossa mesa. E é esse tipo de fala, numa mesa de Câmara Diretora, de Câmara de Vereadores, quando vai fazer uma audiência pública sobre um tema. Não, precisa de uma mulher, queremos agradecer a presença da vereadora tal, e eu fui vereadora, né? E hoje estou organizando, inclusive, uma fortaleza entre mulheres na política para a gente se ajudar justamente com relação a esses problemas. E aí, temos que ressaltar a presença aqui dessa belezura da nossa vereadora e tal. E a gente não percebe porque a sociedade normaliza isso. Então a gente só vai, é mesmo, obrigada, viu? E ainda tem que elogiar. Porque se você não elogia, o que esses homens entendem é que você, nossa, como é ruim, credo, não aceita um elogio. Eles acham que estão nos elogiando quando falam uma coisa dessa e não sentem, né? Porque também ninguém conversou com eles, então é todo um problema social que hoje eu me sinto também com condições de discutir, de falar abertamente sobre isso. Hoje, Lorene é uma das líderes de um grupo de mulheres que estão na política. Independentemente de partido, elas compartilham experiências boas e ruins de seus mandatos. Sempre eles se unem para fazer eu ser a desequilibrada. Sempre, né? Então, assim, você mostra uma coisa, você prova o A mais B, mas a passada de pano é tão grande que eles têm que, não, mas é aqui, porque, gente, eu tô inventando isso aqui. Tipo, é assim, a gente passa por maluca. E isso é a violência de gênero. É uma violência. Na minha cidade em si, quando a mulher é atacada, ela não é atacada politicamente, é sempre na forma pessoal. De todas as vezes que, seja vereador, seja munícipe, né, qualquer divergência que eu tenha tido, nunca é no sentido político. Olha aqui meu projeto, olha aqui isso. As pessoas às vezes atacam de forma pessoal a mulher, de forma pejorativa a mulher. Né? Não existe um debate político ali. Então, eu sinto muito isso. Chamam de louca, de velha e assim por diante. É isso mesmo. Então, assim, você não tem um argumento para debater, você está de um lado que realmente a gente está mostrando a situação da cidade, a gente está mostrando o que está acontecendo, mas o argumento deles é desqualificar a sua fala. E eu não aceito machismo e dizer que nós somos menores. Pelo contrário, é importante nós estarmos nos espaços de poder, principalmente para a gente levar as demandas das mulheres. Então, o recado que eu quero deixar é para que as mulheres pensem quem que vai representá-las, né? É aquelas que têm as mesmas dores, as mesmas lutas. Então, nós podemos chegar muito mais além e a gente conta com o apoio das mulheres. Uma projeção feita pelo Instituto Patrícia Galvão fala que é só no ano 2118, amiga, que a gente vai ter igualdade de gênero no Brasil se a gente continuar na mesma velocidade de hoje. 2118 está longe demais, né? A gente não vai estar mais aqui. Então vamos tratar de acelerar esse processo, não é mesmo? E também tem o preconceito velado, né? Que ele não é dito necessariamente em palavras, mas em movimentações, né? Te isolar, fazer com que o ambiente seja cada vez mais hostil para te silenciar. Então, esses preconceitos velados também a gente sente na pele, mas eu tenho tentado trazer eles como uma munição, né? E pensar, é por isso mesmo que eu tô aqui. Nas primeiras sessões de Câmara, eu comentei, fiz uma fala sobre a Marielle, que tinha feito não sei quantos anos, que não sabia da resposta e tal. E isso na Tribuna Livre. Pra quê? O quanto que eu fui atacada naquela noite, eu nunca vou esquecer. Que teve vereador que foi lá e começou a atacar minha família, meu pai, minha mãe, mas assim, eles não aceitam pensamento diverso. E vindo de uma menina, então, pra eles é inaceitável. Eu sou uma das vereadoras, a vereadora jovem mulher, né, mais nova da história de Cachoeira Paulista. E até na época da campanha foi um desafio muito grande. Muitas vezes eu chegava para pedir voto, a pessoa falava assim, mas você está fazendo campanha para quem? Eu falei, não, estou fazendo campanha para mim. Então é um cenário muito desbravador que a gente está passando, ainda mais por ser mulher e por ser jovem. A gente esbarra nos desafios todos os dias, né? E a maior dificuldade eu acho que é provar que você é capaz. Nós somos muito inteligentes e, em particular, eu estudo muito antes de apresentar qualquer tipo de projeto. Nas próprias indicações, por mais simples que elas sejam, elas interferem diretamente na vida de alguém. Então, essa preocupação em tornar aquilo
que o trabalho seja efetivo, que a gente consiga realizar da melhor forma possível e rápida, é uma coisa que o legislativo depende extremamente do executivo. E algumas pessoas não entendem isso. Então elas nos desclassificam por não conseguir executar. Quando na verdade a minha função é fiscalizar, criar projetos de leis, viabilizar a vida do meu povo, da cidade que eu amo tanto. Então, esse é o meu maior propósito. O número de mulheres eleitas no Brasil ainda é pequeno, mas o que tem chamado a atenção é o aumento no número de candidaturas, principalmente das minorias. Eu sinto muito orgulhosa, tem vários projetos já que já foi apresentado, não foi poucos, né, e aprovados. E eu sinto muito orgulhosa, eu me dou bem com todos, mesmo sendo essa palavra que eu não gosto de dizer, oposição. Né, que eu não me sinto oposição, nós somos oposição no plenário, mas no dia a dia a gente foi eleito pela população. Mas num mundo tão desigual, com tanta violência de gênero, com tanto machismo, com tanto capacitismo, a gente ainda precisa usar aquele espaço para fazer alguns lembretes, né? Lembrar, respeita aqui a minha existência, respeita quem eu sou. Obrigada pela força de vocês por estarem aqui. Obrigada.